A semana passada a gente repercutiu com lideranças do comércio aqui no programa o bom desempenho do comércio no mês de maio, que assustou quem não lida muito com a economia, com tal. Deve ter assustado, poxa vida, mas tá todo mundo falando em de fato é verdade, em recessão e tudo mais. E o comércio vendeu 13 pontos alguma coisa a mais no mês de maio e tal. Aí nós tratamos sobre isso aqui no programa e você entendeu que é, sim, uma boa notícia, mas que não reverte totalmente aquela situação de recessão anunciada e tal, mas pode até melhorar. Os números podem ser um pouquinho menores e também se tornar tendência em junho e tudo mais. Mas essa era a parte do comércio. E ao ver que a indústria também apresenta bom desempenho, sobretudo se comparado ao atual momento, é que também a gente ficou intrigado. Mas e a indústria? O que é que está acontecendo particularmente para que ela apresente no momento e dos últimos índices anunciados uma performance tão boa assim numa época como esta? Vamos tentar entender melhor, e ninguém melhor para explicar qual é essa razão do que um empresário, claro, um industrial, mas também que representa como presidente, que é a Associação Brasileira da Indústria de Máquinas. Bom dia, João Marquesan. Bom dia, Lécio, tudo bem? Tudo bom, graças a Deus. Prazer falar com você. Prazer é também sempre nosso. Mas, João, quem viu esses números aí, como eu, que sou leigo, eu não sou da indústria, e do próprio comércio também, ficou pensando, falou, mas está todo mundo falando em recessão. E eis que os números em pleno pico da doença se apresentam dessa maneira. Particularmente na indústria, qual foi a razão desse desempenho, João? Bom, Décio, em primeiro lugar nós temos que dividir, fatiar essas informações. A gente está olhando e nós teremos um PIB negativo que pode chegar até menos 9%. Será o pior PIB dos últimos 100 anos. Nós tivemos a pior recessão lá em 2014, 2015, 2016, que foi a mais longa e duradoura, né? Quer dizer, nós tomamos 2 tombos, agora estamos tomando outro tombo. Se você olhar pelo lado da indústria, como uma maneira geral, está tendo um crescimento sobre o mês passado, sobre o mês de, nós estamos olhando ainda o mês de abril, comparando com maio e junho. Então, o mês de abril foi o pico da pandemia, então agora todo mundo ficou receoso, mas o pior eu acredito que já passou. E agora vai começar a retomar novamente as atividades, mas sobre uma base muito ruim ainda, você está entendendo? Você pega a indústria automobilística, a indústria de autopeças e todos os setores de serviço, ou parte realmente da indústria de eletrodomésticos, ainda está com uma recessão muito grande. Você pega a indústria voltada ao agronegócio, agroindústria, no qual o Matão se inclui, você vê, temos 2 fábricas de laranja aqui que estão puxando o suco de laranja, nós temos as indústrias de máquinas agrícolas. Matão é um ponto fora da curva dessa situação toda, né? Porque está voltado às indústrias voltadas ao agronegócio, então não houve recessão, ao contrário, está tendo crescimento, né? As indústrias de Matão estão contratando, estão ampliando a produção para atender a demanda que está forte. Mas, por outro lado, nós temos esses outros tipos de indústria que eu acabei de dizer para você, que ainda está sofrendo muito. Ninguém está comprando automóvel nessa pandemia, está deixando para ficar mais tarde, ou eletrodoméstico e assim por diante. Por outro lado, existe também a situação de que as pessoas ficaram 3 meses quase sem gastar, né? Quer dizer, muitas perderam o emprego, mas aquelas que continuaram trabalhando, elas fizeram uma certa poupança, e agora com a abertura parcial do comércio, as coisas começaram a crescer novamente, né? Então é essa a visão que eu tenho para passar para você. Por outro lado, a situação de exportação ainda continua muito difícil de uma maneira geral, porque houve quedas significativas, porque o mercado ainda não, o mercado como um todo no exterior ainda não voltou a crescer como se estava se esperando que crescesse. Mas nós temos essa esperança agora, a partir desse segundo semestre, que as coisas começam a se normalizar, né? Vamos ver o ritmo do pico da pandemia aqui no Brasil, para que lado vai, para poder dizer para você. Mas ainda nós temos um volume muito grande de desempregado no Brasil, né? Nós temos mais gente desempregada do que gente empregada no Brasil. O governo chegou a anunciar aí déficits aí, recessão, acima de 2 dígitos, acima de 10%. Então, não vai chegar, deverá chegar nos 9%, se chegar.
A minha pergunta era essa. Esses desempenhos aí se tornarem tendência no comércio, e o comércio, até porque o governo anunciou mais 2 meses das parcelas de R$ 600, tudo vai ser um dinheiro que cai na economia, ativa muito o comércio e acho que Não parte da resta indústria. dúvida. Não Aí resta eu fiquei dúvida. pensando assim, nesse caso aí, há uma tendência da indústria por uma performance positiva ou Há uma será... tendência, o pior já passou, há uma tendência de voltar à normalidade, e a única coisa que nós não podemos deixar de fazer, e o governo não pode deixar de fazer, é fazer o Brasil crescer não só pelo consumo, o Brasil tem que crescer pelos investimentos, entendeu? E aí é o grande X da questão, nós temos a visão mais liberal que esse governo leva, que entende que as coisas vão se ajustar, com os investimentos externos virão, e que tem que fazer a lição de casa. Eu acho que tem que fazer a lição de casa, não resta dúvida, mas tem que haver investimentos públicos para puxar, neste momento, a confiança e a credibilidade dos investidores internacionais para poder voltar a investir no Brasil. Nós temos um problema ambiental que está afetando de sobremaneira aí, não digo afetando, mas está ameaçando a ser afetado, e de que não venha investimentos e esteja inclusive com boicote de compra de produtos agrícolas do Brasil. Esse é um grande desafio que a gente tem pela frente. Muito embora o Brasil tenha uma lei ambiental rígida, nós temos aí um código do florestal forte, mas na Amazônia ainda acontecem coisas que a gente não entende por que acontece, né? O resto do Brasil está muito bem preservado. O Brasil preserva quase 2/3 do seu território intacto, né? E aquilo que sobra tem ainda todas as áreas de preservação, áreas de reservas florestais que são muito bem controladas, né? Então, são as controvérsias que nós temos dentro desse país que criam essa situação, né? Era a minha próxima pergunta, e também daquele documento que grandes corporações mandaram, estranhamente não mandaram para o ministro do Meio Ambiente, não sei porquê, como se ele não fosse confiável dessas grandes corporações, mandaram direto para o vice-presidente da República, demonstrando grande preocupação pelo desmatamento, queimadas, essas coisas todas lá. Porque o vice-presidente, ele é que está coordenando toda essa parte do preservação da Amazônia, né? É verdade, mas a minha pergunta era nesse seguinte sentido, a avaliação que você faz desse documento, se ele é realmente procedente ou não, pelo que você viu? Não, ele é positivo, um alerta para a nação, né? Você está entendendo? Muito embora a gente não pode esquecer que lá na Amazônia vive um volume muito grande de gente, os ribeirinhos e assim por diante. Nós não podemos esquecer do bem-estar desse pessoal e dar condições para que eles tenham uma vida digna, né? Você está entendendo? Nós não podemos condená-los também ao ostracismo, né? Viver sem saúde, sem educação, sem nada, né? Então esse pessoal também precisa ter um mínimo que é desejável, né? De conforto e assim por diante, né? Esses recordes que a agricultura tem batido aí de produção estão anualmente dependendo de mais áreas agricultáveis e, portanto, desmatamento ou não? Não. O Brasil não depende da Amazônia. Que lá pode ficar, esses 2/3 do território pode ficar do jeito que está pro resto da vida. É claro que lá existe uma legislação ambiental que 20% daquilo que é áreas demarcadas, áreas legais, podem ser desmatadas. Nós estamos falando, então você preserva 80 e pode desmatar 20. Nós estamos falando dos desmatamentos ilegais, daquilo que é criminoso, né? Isso aí que tem que ser combatido. Você está entendendo? É como aqui no centro-oeste, no sul, nós temos 20%, você preserva 20% e usa 80%. Nós temos áreas, inclusive áreas degradadas de pastagens, que o Brasil tem que crescer muito nisso aí. E nós temos que crescer muito na elevação da produtividade. Você está entendendo? E está crescendo bastante. Só para ter uma ideia, só com irrigação, se nós irrigarmos parte do território nacional, aí 30% de que se nós fizermos irrigação, nós vamos tirar até 3 safras por ano e aumentar a produtividade e assegurar as lavouras. Quer dizer, nós podemos dobrar a produção sem aumentar um hectare de área nova. E temos recursos hídricos para isso, João? Temos recursos hídricos à vontade. O Brasil é um país farto, suficiente, com bastante água. Tem estudos internacionais, inclusive, provando tudo isso aí.
Esses recordes, então, estão muito mais na competência da produção do que propriamente de aumento de áreas agricultáveis. Sim, não resta dúvida. O Brasil tem crescido na faixa de 2% ao ano de aumento de áreas, né? Que é quase insignificante. Que justamente bate lá no centro-oeste. Né? Para cá, no centro-sul, o que está acontecendo é aumento de produtividade mesmo, né? Nós falamos antes de 60 sacos de soja por hectare, hoje já estamos falando em 100 sacos de soja por hectare. Quer dizer, isso, quanto que cresceu, né? Quanto que aumentou isso aí? E assim por diante. O próprio milho, quer dizer, cresceu muito nos últimos anos, né? Hoje o Brasil é o terceiro maior produtor de milho do mundo, 100 milhões de toneladas. É claro, longe da China, longe dos Estados Unidos ainda, mas ainda já estamos crescendo bastante, né? Um outro número que sensibilizou a todos e para o leigo também é difícil entender, você saberia explicar melhor. O desempenho de contratações e demissões em todos os municípios, na nossa região inclusive não foi diferente, mas Brasil inteiro, mostrou sempre uma situação aí arredondando números. Se um município lá demitiu 1.000, contratou 200, demitiu 1.200, contratou 300, coisas assim. Aí quando a gente vê os números de Matão, arredondando também para facilitar, tem 200 e poucos demissões para 3.000 e poucas contratações, de acordo com o último boletim do CAGED. Qual é a explicação para isso? Por que Matão está fora da caixa no bom sentido? É que eu acabei de falar, Matão era um ponto fora da curva, é por causa das indústrias voltadas ao agronegócio. Entendeu? Nós estamos vivendo um bom momento hoje do agronegócio brasileiro, que é o que está segurando grande parte dessa recessão, que é o crescimento do agronegócio. E também o mundo está demandando alimentos. Com a crise lá na China da peste suína e assim por diante, o que aconteceu foi que demandou mais proteína animal, né? Aves, porcos e gado, né? Então isso aí demanda o quê? O porco é um milho com um rabinho lá atrás, quer dizer, ele depende muito do milho. E a China também está expandindo muito a produção aí de porcos, porque ela é muito dependente desse tipo de proteína. Então, nós estamos vivendo um bom momento. Os commodities estão com preços bons e o agricultor também aqui, em função da desvalorização cambial, está ganhando dinheiro e ele está investindo. Isso leva a uma situação de que as empresas estão contratando aqui em Matão. Isso se aplica também não só à indústria de implementos, mas, por exemplo, a alimentação, tendo aqui uma importante indústria, como temos uma predileta, as indústrias. Sim, claro, está tudo no rol do agronegócio, né? São agroindústrias que estão no rol do agronegócio. Quer dizer, todas estão puxando, né? João, a única coisa que a pessoa não pode deixar é de comer todo dia, pelo menos 3 vezes por dia, né? Pois é. E aí você tem esse fazendão chamado Brasil que não para de produzir comida. Olha. Exatamente. Isso aí é a competência do agricultor, né? Diz que do médico a gente lembra de vez em quando, do dentista às vezes, mas do agricultor a gente tem que lembrar todo dia, né? Pelo menos 3 vezes por dia. A hora que toma café da manhã, almoço e janta, né? Pelo menos aquele que tem condições de fazer isso, né? Eu falei com o Chiquinho Matu outro dia sobre, particularmente, essa situação do início da safra agrícola. E você, enquanto representante da indústria de máquinas, que contempla também as indústrias de implementos e tudo, como é que avalia esse ano que está começando? Essa nova fase da produção agrícola? Não, a avaliação é positiva, né? Como eu disse para você, a gente as indústrias de Matão estão admitindo, estão contratando serviços de terceiros, muito, que também por esses terceiros estão admitindo pessoas, né? Entendeu? Todo mundo está dando preferência para pegar empresas aqui da região, de Matão principalmente. Então eu vejo isso aí muito positivo e esse ciclo do agronegócio deverá continuar. E você vê, com a situação da pandemia lá, todo mundo voltou a tomar mais vitamina C na Europa, nos Estados Unidos. Aumentou o aumento de suco de laranja. Você está entendendo? Polpa de goiaba, quer dizer, toda a exportação vai em evento em polpa, por quê? Porque tem muita vitamina C. E assim por diante. Então, tudo isso aí está levando a puxar as atividades, né? É bom lembrar que são empregos, eu percebo, e posso estar enganado, João, mas eu noto que esse é um setor que, o que não acontece em todos, que ele toma essa mão de obra em toda a sua cadeia de maneira formal.
Isso formal, é não existe. muito interessante observar. Tem ramos aí de atividade que é cheio de ter informalidade no meio. E esse é um setor nosso aqui que tem toda uma regularidade de formalidade mesmo de emprego. Sim, não resta dúvida. Além do mais, as indústrias de máquinas aqui na cidade de Matão, além de ser 100% formal, e não tem maneira de ser diferente, porque isso é inadmissível fazer o contrário, tem também a questão da remuneração. Hoje, um funcionário da indústria de máquinas na cidade de Matão, ele tem o mesmo, se você olhar a indústria de autopeças, principalmente no grande ABC, a remuneração é semelhante. Você está entendendo? Então, o nível de poder aquisitivo é maior. Consequentemente, a renda é maior, né? Pois é, uma observação interessante também. A entrevista foi muito boa e, aliás, diria mais que isso, ela foi muito oportuna, porque todo o noticiário, por mais que a gente tente contrapor com o positivo, sempre haverá uma carga negativa, do momento, pelo menos, sempre muito grande, é preciso contar a verdade. Ao fazê-lo, a gente também dá esse noticiário que não é bom. Então, quando tem a oportunidade de uma entrevista como esta aqui, animadora, você pode ter certeza, quanta gente ouviu essa entrevista e vindo de você ainda essa análise, poxa, anima a ver, ouvir isso, entendeu? Eu acho que só falta uma coisa agora, Décio. Os 3 poderes legais constituídos no país pararem de disputar as preferências e pararem de brigar e acabar com as picuinhas e se unirem para um pacto pelo Brasil. É isso que nós precisamos. É verdade. Um pacto pelo Brasil e pelos brasileiros, para fazer esse país grande, pujante, que tem tudo por fazer e é rico, que dá para distribuir toda essa riqueza para toda essa população nossa, de 210 milhões de habitantes. É isso que o Brasil precisa, um pacto. Vamos agora eliminar as extorsões políticas, as visões diferenciadas. Nós temos que sentar numa mesa e fazer um pacto pelo Brasil, para que esse país volte a crescer e contratar e admitir todos esses desempregados, subempregados, informais, desalentados, né? Que hoje, que eu disse para você, o volume desse tipo de mão de obra, de gente disponível, ultrapassa os contratados formalmente. Então, isso que o Brasil precisa gerar, renda, riqueza, é isso que nós precisamos gerar, fazer com que o país cresça. Como cresceu na década de 1930 até 1980, crescia em média 5% ao ano. Depois daí para frente foi décadas e décadas perdidas. Nós não podemos ser o país das décadas perdidas, nós temos que ser o país das décadas de ganhas, que a gente tem crescimento, que todo mundo tem bem-estar, saúde, educação, segurança, trabalho, é isso que precisa. É verdade. Isso não é só papel de governante, não, gente. Dos governos serem mais pontes do que muros. Isso. É papel do cidadão também em não alimentar essas adversidades tão extremas e o cidadão exigir do seu governante ação, sobretudo nesse sentido da convergência, tanto quanto possível, e não admitir mais o omisso, porque o governante em todas as esferas, quando ele é omisso, esse é o pior de todos. Ele não, em tese, tem, então ele não serve para nada. A gente tem que lembrar sempre disso aqui, não é? Tá certo. Como nas ações de Covid. Eu digo sempre aqui, João, eu posso não concordar com o presidente se ele tomou uma medida que não me pareceu a melhor, com o Dória aqui e tal, mas eu não posso negar que eles, ao jeito deles, estão fazendo alguma coisa. Agora, o administrador, o gestor omisso, esse sim, esse não dá. Não dá. Olha, nós estamos iniciando agora um momento crítico aí, que eu digo porque vai começar as eleições para prefeito, vereadores, né? E agora vai começar vai começar a disputa, né? Para quem vai ser o novo prefeito, os vereadores e tudo mais. Eu acho que nós temos que ter muito juízo nessa hora, tem que pôr o pé no chão, olhar para um país, olhar para a nossa cidade, olhar para o brasileiro. É isso que nós temos que ver, né? Porque agora vem um momento que vai ser muito difícil as disputas aí, né? Mas nós temos que ter muito juízo nessa hora e principalmente nesse momento difícil que nós estamos vivendo ainda, dessa pandemia do Covid, né? Isso Matão ainda está sendo afetado, mas graças a Deus ainda está sob controle, né? E então nós temos que olhar para que a gente passe isso aí o mais rápido possível. Se Deus quiser. E nós tomamos cuidado, continuamos tomando todos os cuidados necessários para que essa curva diminua e a gente possa voltar ao novo normal, pelo menos, né?
Que assim seja. João, muito É. obrigado pela sua participação. Eu Excelente. que agradeço. Bom dia para vocês. Bom dia. Tudo de bom. Bom Tá, dia. até logo. Excelente entrevista do João Marquesan, porque traz um ânimo de alguém que tem a observação muito crítica e muito, digamos assim, profissionalizada. Nós estamos falando de um industrial importante e um presidente de uma entidade brasileira, que é a Associação Brasileira da Indústria de Máquinas.